Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 126. Nós vamos ler o verso 4 apenas. Salmo 126, verso 4. Amém? Nós vamos ler juntos apenas esse verso, depois você pode tomar assento, amém? Salmo 126, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Viu? Bem curtinho. Vamos ler juntos? Todos juntos? Amém? Vamos lá. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Você pode se assentar em nome de Jesus. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia. Os Salmos foram escritos aproximadamente em um período de 1000 anos. Nós temos um salmo ainda no momento em que Moisés vivia, um salmo da sua autoria, e nós temos também este salmo aqui, por exemplo, Salmo 126, que é um salmo pós-exílio, e durante esse período de 1000 anos, homens cheios de Deus, homens de relacionamento com Deus, pessoas que viviam na dependência do Senhor, foram inspiradas, compuseram aqui vários poemas, e se tornou este livro reunido um livro de hinos de Israel, de culto, de devoção ao Senhor. E é muito interessante porque muitas vezes nós, ao lermos um salmo, nós somos de alguma forma reportados, nós nos identificamos com aquilo que está escrito, porque em alguns momentos esses poemas eles traduzem aquilo que está no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. Em alguns momentos esses poemas eles mostram aquilo que nós estamos sentindo e nós nos identificamos. E este Salmo 126 é um salmo que vai falar a respeito do retorno do povo de Judá, do exílio, e eles estão retornando para a sua terra, restaurados por Deus, e é um cântico que nos dá a visão de 3 momentos distintos, ao mesmo tempo 3 sentimentos distintos, ao mesmo tempo também nos dá algumas lições profundas, porque no primeiro verso você vai ler ali, diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então, nesses primeiros versos do Salmo 126 até o verso 3, nós vemos aqui um tempo de resposta de Deus, porque Deus havia abençoado o seu povo, havia respondido a este povo. Aqui eles estão expressando a sua alegria, a sua gratidão por aquilo que Deus fez na vida deste povo, e o que Deus havia feito na vida deste povo. Nós estamos falando aqui de um povo que é o reino de Judá. Depois da morte de Salomão, nós temos o reino dividido de Israel, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte, ele se perde, ele se corrompe. Passam-se 19 reis, 4 dinastias no reino do norte, e eles se afastam de Deus. E é lá no reino do norte que nós vemos o profeta Elias,
Nós vemos Deus falando, Deus chamando o povo a um arrependimento, a uma mudança, mas nada acontece, aquele povo não se volta para Deus e então eles são destruídos. A ira de Deus se manifesta através de outras nações, de outros reinos que vêm e os oprimem. E o reino de Judá, infelizmente, não aprende com o exemplo do reino do norte e acaba sofrendo também. Jerusalém passa por cercos, Jerusalém vai se afastando de Deus, os reis não vão buscando o Senhor, assim como eles também, o povo, porque até em alguns momentos alguns reis temeram ao Senhor, mas o povo não se converteu. Havia essa circunstância toda, essa discrepância toda entre a vontade de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus, através da aliança que o Senhor tinha com Davi, mas ao mesmo tempo havia um povo que estava vivendo de acordo com as nações à sua volta, que estava levantando falsos deuses, estava indiferente à vontade do Senhor, e não por falta de aviso dos profetas. O profeta Jeremias, por exemplo, é usado pelo Senhor para advertir aquele povo, para que se voltasse para Deus, para que se lembrasse da lei do Senhor, sabendo que lá em Moisés, Deus já tinha falado a respeito de momentos em que o povo abandonaria o Senhor e sofreria por causa disso. Mas mesmo que Deus levantasse profetas, eles ignoraram os profetas, eles ignoraram a voz de Deus, eles fecharam seus ouvidos para Deus, e por causa disto, vem juízo, e o juízo de Deus se manifesta, se você observar segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, nós vamos ver que através dos caldeus vem a ira de Deus. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vem e aniquila com Jerusalém. Em alguns momentos são levados para a Babilônia os jovens, aqueles de linhagem nobre, linhagem real, são levados cativos, e eles vão para lá numa circunstância muito vergonhosa, e os poucos que ficaram em Jerusalém eram pessoas pobres, pessoas que dependiam, pessoas de poucas condições, e muitos ali acabaram sendo motivo de zombaria para as nações em volta. Muitos morreram. A Bíblia chega a falar que muitos morreram em volta de Jerusalém e não foram sepultados, não havia quem os sepultassem. Ficaram expostos de uma maneira vergonhosa, e tudo isso porque Deus não foi ouvido, aliás, Deus não foi obedecido. As pessoas ignoraram a vontade do Senhor, e então eles vão para a Babilônia. Mas quando nós vemos essa circunstância terrível acontecendo, segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, verso 21, diz: isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. 70 anos, estes que foram profetizados também pelo profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 11, do livro de Jeremias, vai falar a respeito destes 70 anos, o tempo que o Senhor determinou para que o povo estivesse na Babilônia. Durante esse tempo, muito sofrimento, muita saudade, saudade de casa, saudade da sua terra, saudade do templo, saudade dos que ficaram, e não se sabia notícias a respeito de como eles estavam lá, porque afinal de contas, não tinha-se a liberdade de voltar lá para saber, eram escravos. Alguns até chegaram a profetizar, não em nome do Senhor, mas segundo o seu coração e a sua vontade, de que Deus abreviaria esse tempo, mas Deus falou 70 anos, e foram 70 anos. Até que então, Deus se levanta em ira contra a Babilônia, e agora vem Ciro,
e ele agora reinando e subjugando a Babilônia, é usado por Deus para que houvesse o retorno do povo. Esse retorno se dá em 3 momentos. Um primeiro momento através de Zorobabel, num segundo momento com Esdras, num terceiro momento com Neemias. E então o povo ele retorna, vai retornando, mas quando ele encontra Jerusalém, há 2 sentimentos no coração desse povo. Um primeiro de gratidão, como nós acabamos de ler, o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles perceberam e entenderam, olha, nós estamos vivendo um tempo de visitação de Deus, Deus restaurou a nossa sorte, nós fomos agraciados pelo Senhor, a bênção de Deus nos alcançou, então nós podemos retornar para a nossa terra. Deus mudou a nossa sorte, não somos mais escravos, mas pelo contrário agora, aqueles que têm poder, aqueles que têm autoridade, são aqueles que estão nos mandando de volta. Porque quando Deus fala com Ciro é muito claro, o Deus dos céus não me mandou apenas mandá-los de volta, mas reconstruir. E isso já é uma demonstração de milagre, porque não é uma coisa comum de acontecer, principalmente nesta época. E então este povo, eles reconhecem a visitação de Deus. O seu sentimento era de alegria, sua boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que nações são essas? As nações em volta, as mesmas que zombaram, as mesmas que viram aquele povo ficar, os pobres ali, os sem condições, sem poderem reconstruir a cidade desolada, abandonada, os mesmos que zombaram. Mas agora eles estão dizendo, olha, isso não é normal, isso é algo diferente, é Deus quem está fazendo. Até os ímpios confessando que que o Senhor estava visitando o seu povo. Mas esse sentimento todo encontra um momento de tristeza. Porque o verso 4 que nós lemos, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Não parece contraditório? Num primeiro momento, eles dizem, o Senhor mudou a nossa sorte. E agora eles dizem, restaura, Senhor, a nossa sorte. É que na verdade, quando esse povo chega, eles encontram Jerusalém destruída. Ao mesmo tempo que a graça, a misericórdia da parte de Deus, ao mesmo tempo que há uma visitação de Deus, ao mesmo tempo que o cenário parece ser um cenário milagroso, mas estava lá uma cidade de muros caídos, de portas queimadas, em um povo em uma situação terrível. Se nós lemos o livro de Neemias, nós vamos perceber quando Neemias ouve as notícias a respeito de como estava o povo em Judá, Neemias se entristece e chora, a ponto do rei ver o rosto de Neemias entristecido, porque as notícias eram terríveis. E isto mostra claramente que o sentimento desse povo era um sentimento de gratidão, de alegria, de festa, de sonho realizado, mas também era um sentimento de súplica, de clamor, de busca, pedindo ao Senhor que alguma coisa acontecesse, uma intervenção acontecesse, um milagre acontecesse. Lembra quando eu disse para vocês no início desta palavra, que em alguns momentos nós nos identificamos com os poemas, com os salmos, no nosso relacionamento com Deus, na nossa devoção, na nossa busca? Pois eu entendo que esta realidade não é uma realidade indiferente da nossa. Nós que fomos alcançados pelo Senhor,
experimentamos o momento em que Deus restaurou a nossa sorte. Deus nos tirou de uma escravidão. Deus nos tirou de uma vida miserável. Se eu lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando fala a respeito de ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala que aqueles que esperam no Senhor apenas nesta vida são os mais miseráveis de todos os homens. E esta é a realidade daquele que não conhece o Senhor e que está longe de Deus. Era a nossa realidade antes de Cristo, porque esperávamos apenas nesta vida, porque os nossos olhos estavam apenas nesta terra. Então, de uma certa forma, nós éramos escravos do pecado, nós éramos pessoas sem perspectiva, sem sonho, sem almejarmos, sem buscarmos absolutamente nada. Nós estávamos vivendo a vida, ou como diz um por aí, deixando a vida nos levar. Mas esta é a realidade, que era a nossa realidade antes, porque agora que conhecemos o Senhor, nós vivemos debaixo da graça desse Deus. Ainda que por algum momento Deus nos permitiu sofrermos juízo por causa do pecado, porque estávamos separados do Senhor por causa dos nossos pecados, porque estávamos longe do caminho da salvação, porque estávamos perdidos, porque estávamos como ovelhas desgarradas, ou talvez estávamos como filhos pródigos, longe de casa, independente do Senhor, vivendo longe do Pai, não querendo estar debaixo da sua proteção e do seu cuidado, e experimentando o juízo. Mas aí vem a graça de Deus, através de Cristo Jesus, e ela restaura a nossa sorte, e voltamos agora a sonhar, não como uma vida passageira, não como uma vida finita nesta terra, mas olhando para a eternidade, crendo na promessa do Senhor de novos céus e nova terra. Então a perspectiva muda, então nós somos gratos, a nossa boca se enche de riso, a nossa língua se enche de júbilo, e então nós glorificamos a Deus, e as pessoas à nossa volta são semelhantes às nações, e começam a olhar para a nossa vida e dizer: olha, Deus está fazendo grandes coisas. Você via fulano não é mais o mesmo. Você via aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que promovia ira, guerra, contenda, é pacificador. Então alguma coisa mudou. As pessoas começam a dizer: olha, isso não é normal. Grandes coisas fez o Senhor. Até que nós mesmos reconhecemos a obra que Deus tem feito na nossa vida, e aí nós dizemos: realmente Deus é quem está fazendo isso em nós. Não é mérito nosso, é Deus, simplesmente Deus. Mas a verdade é que há momentos que nós, apesar de sabermos a obra que Deus fez em nossa vida, nós também reconhecemos que precisamos de uma visitação de Deus, que precisamos de um milagre, que precisamos de uma obra da parte do Senhor na nossa vida. Precisamos de uma restauração. Porque o que Deus fez não foi perfeito? Não. É porque o que Deus está fazendo, Ele é fiel para completar a boa obra, mas nós ainda estamos no processo. Porque o que Deus está realizando na nossa vida é algo que Deus está edificando e leva tempo. Está mexendo conosco, está mexendo na nossa fé, está mexendo na nossa confiança, na nossa dependência. Está nos ensinando a caminhar. Deus está nos mostrando o quanto nós ainda precisamos construir e reconstruir. Deus está nos mostrando o quanto nós precisamos ainda enfrentar.
Eu fico pensando na circunstância do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele encontra o Senhor no caminho de Damasco. Ele tem uma experiência fantástica com Deus. Jesus aparece para ele, o Senhor fala com ele, a sua vida muda a partir daquele momento, a sua vida passa a tomar uma outra direção. Mas quando nós olhamos para Paulo, ele precisa ser batizado, ele precisa ser discipulado, ele precisa andar com o Senhor, ele vai aprendendo, e ele mesmo diz, a seu respeito, que ele não era aquilo que ele gostaria de ser, que o bem que ele gostaria de realizar, muitas vezes ele não realizava, e sim o mal que ele não queria realizar. Porque esta é a vida de um cristão, esta é a nossa realidade, esta é a realidade do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que está constantemente sendo aperfeiçoado, constantemente buscando restauração, constantemente buscando perdão, reconciliação e graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, mas esta graça vai se manifestando em nossas vidas, ela vai nos transformando dia após dia. E quando nós percebemos tudo isso, nós nos assemelhamos com a oração do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Eu hoje fiz essa oração, e não porque eu ia pregar, mas porque eu disse para Deus: reconheço, o Senhor fez muito na minha vida, tem feito, mas eu sei que tem muito que tem que ser restaurado, eu sei que tem muito que tem que ser trabalhado. E o grande problema é que às vezes nós não queremos encarar esta realidade, mas estamos quebrados. Mas estamos enxergando, estamos percebendo que precisamos mudar, que precisamos tomar uma atitude. Davi, quando ele peca, no Salmo 51, ele vai ao Senhor e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que Davi está dizendo para Deus? Eu não tenho um coração puro, e eu não tenho um espírito inabalável. Eu preciso que o Senhor crie. E a expressão ali de Davi é a mesma expressão lá do livro de Gênesis, é o Bará, o Deus Criador, aquele que traz a existência por meio da sua palavra. Isso nos mostra claramente que nós precisamos constantemente buscar o Senhor e dizer: restaura-nos, renova-nos, muda-nos, faz de novo se necessário for, mas trata a nossa vida conforme a tua vontade, conforme os teus propósitos. Ele diz: restaura a nossa sorte, Senhor. A primeira coisa que eu entendo aqui é que este povo reconhece a necessidade de restauração. Ninguém, escute bem o que eu vou falar para você, ninguém é violado por Deus. Muitas pessoas não são restauradas porque não querem se deixar restaurar. Às vezes o Davi quebra alguma coisa lá em casa, e ele vem para mim chorando: pai, cola. E já teve alguns momentos que a Fernanda disse assim: agora joga fora, quebrou. Mas eu olho para o Davi, como pai, e às vezes era alguma coisa que ele gostava muito, que ele queria muito, com lágrimas nos olhos, chorando, fazendo birra, e o pai vai lá, pega a cola, senta, coloca a cola, fica segurando, pressionando. Às vezes dá certo,
Às vezes não dá. Sabe que eu percebo que às vezes nós não queremos ter o esforço e nem a coragem de dizer para Deus: restaura-nos. Porque isso leva a um momento em que tem que juntar as peças. Isso leva a um momento em que tem que pressionar, segurar, ser firme, ter convicção do que está fazendo. Isso leva a um esforço, a sair da zona de conforto. E nesse caso aqui, esse povo ele reconhece que precisa de restauração. Eles não estão negando que Deus fez algo tremendo na sua vida. Não é falta de fé, não é falta de esperança, não é falta de confiança em Deus. Talvez para alguns diga: para de reclamar, para de chorar, porque afinal de contas, olha, Deus já nos trouxe, nós já estamos aqui, você está sendo até ingrato. Não, mas aqui não tem ingratidão, eles reconhecem. Mas ao mesmo tempo aqui tem uma postura de pessoas que dizem: mas o meu Deus pode mudar muito mais, pode fazer muito mais, o meu Deus pode me restaurar, o meu Deus pode aperfeiçoar a obra que começou, o meu Deus pode me levar além daquilo que eu já fui. Eles reconhecem. A segunda coisa interessante nesta oração é que eles não dizem: vamos restaurar. Não, eles dizem: restaura, Senhor. Eles reconhecem que não há outra maneira. O único que pode restaurar, o único que pode mudar toda uma circunstância. O texto não nos apresenta a circunstância que eles estão enfrentando. Nós entendemos que provavelmente foi Jerusalém destruída. Mas deve ter tido muito mais do que isso de sofrimento. Deve ter surgido muito mais imprevistos, muitas mais lutas. O desânimo, a falta de perspectiva humana, o comodismo de alguns, enquanto outros não se conformam, porque muitas vezes é assim: enquanto uns estão doidos para reconstruir, outros estão doidos para ficar parados. Mas aquele povo, ele sabia que só tinha uma maneira de mudar. Deus, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Tem que ter muita coragem para dizer: restaura, Senhor. Quer ver como tem que ter muita coragem para dizer: restaura, Senhor? Tem que ter muita coragem para dizer: restaura-me, Senhor, quando Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Tem que ter muita coragem para dizer: restaura-me, Senhor, quando Jesus vem e diz para aquela mulher samaritana: você está preocupado com o culto e esqueceu de olhar para os pecados de estimação da sua vida. Tem que ter muita coragem para dizer: restaura-me, Senhor. Quando você está dentro de uma caverna, como Elias, achando que você tem toda a razão do mundo para estar ali, alimentando a sua autopiedade de si mesmo, o seu orgulho próprio: olha, eu fiz tudo isso para Deus, eu fui o único que sobrei, eu sou o único que estou aqui, Deus está deixando eu ficar aqui no fundo dessa caverna. Mas tem que ter muita coragem para ouvir a voz do Senhor perguntando: o que você está fazendo aí, Elias? Sai para fora, vai para o cume do monte, lá é o teu lugar. O lugar do profeta não era no fundo da caverna,
O lugar do profeta era diante do Senhor, cuja face ele está. Foi assim que Deus chamou Elias, e era assim que Elias tinha que terminar a sua carreira. Dizer: restaura no Senhor, porque só o Senhor é quem pode mudar. Quando Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está dizendo para aquele único Deus que pode criar, porque nada nesse mundo se fez sem Ele. Nada, nenhum fio de cabelo da sua cabeça nasceu aí porque você quis que nascesse. Só nasceu pela obra das mãos de Deus. Eles reconheceram que só o Senhor é quem poderia mudar. Irmãos, muitas pessoas nesse mundo dão receitas de como fazer as coisas, dão receita de você se tornar mais espiritual, de você abandonar isto ou aquilo, mas é só Deus. A salvação é obra de Deus, a graça é obra de Deus, o novo nascimento é obra de Deus em nós. Nos tornarmos verdadeiros aos olhos do Senhor é obra de Deus, é obra divina. Tem a nossa parte de responsabilidade, sim, quando nós respondemos a isso e dizemos: restaura-nos. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, mas nós não vamos ganhar no grito, nós vamos ganhar clamando ao único que pode fazer, Deus. Sabe que um dia desses eu, falando com um menino, não vou citar o nome, nem o lugar, que estava aprendendo a tocar bateria, e ele ia tocar na igreja, não aqui na nossa igreja, em outro lugar. E aí, quando ele está com tudo pronto para tocar bateria, porque ele comprou a bateria, se organizou, aí ele disse assim para o pastor: pastor, olha aqui, ó, agora estou pronto, vou fazer muito barulho nas orelhas do diabo, ele vai ver só. Agora ele vai ver. E eu, na minha cabeça, pensei: não sabe de nada. Se o diabo gostasse tanto de barulho, não tinha funk aí fora. E nem gente passando a madrugada com som alto na rua. E pessoas se destruindo lá nas mãos de Satanás. Não sabe de nada. O que incomoda o diabo é arrependimento, é clamor, é busca. Porque é como se Satanás escutasse assim: você me perdeu, agora eu sou do Senhor. Ele é quem vai me restaurar, Ele é quem vai fazer a obra na minha vida. É o Senhor quem faz. E Ele reconhece a nossa sorte pode ser mudada pelo Senhor. E por que eles dizem isso ao Senhor? Porque eles sabem que quem os levou de volta foi o Senhor. Ciro, ele só toma essa decisão por causa do Senhor. Mais adiante, Dario só toma a decisão por causa do Senhor. Assim como foi o Senhor, usando o profeta e usando Nabucodonosor, trouxe juízo, e eles passaram por 70 anos de muito difíceis, mas agora eles também sabem que não estão de volta se não fosse pelo Senhor. Se não fosse o Senhor que edificasse a sua casa, se não fosse o Senhor que salvasse a sua família, que perspectiva você teria? Qual a perspectiva? É difícil saber, porque quando nós não estamos com o Senhor,
estamos vulneráveis àquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas quando nós estamos no Senhor, nós temos a quem recorrer. Quando vier o sofrimento, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, a tribulação, a angústia, quando vier um momento terrível, difícil, nós vamos ter a quem clamar. Quando não houverem respostas, nós vamos ter a quem clamar. Quando nós nos depararmos com as ruínas que precisam ser reconstruídas, com os estragos, quando nós nos depararmos com as crises, com as circunstâncias, com as enfermidades, com as lutas, só há uma maneira de lembrar que Deus é poderoso para restaurar, a nos restaurar. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E ele compara esta restauração com as torrentes no Neguebe. Essa expressão, as correntes no Neguebe, esta expressão ela dá um ar de profundidade a essa restauração. Porque talvez dizer, Senhor, restaura a nossa sorte, seria como dizer, Senhor, restaura-nos, da boca para fora. Mas quando ele diz, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, o salmista ele está mostrando o nível do seu clamor. O Neguebe é lugar deserto, sem vida. A maior parte do tempo é árido, é seco, lugar difícil. Quando ele diz, Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe, é como se ele olhasse para a sua vida e estivesse reconhecendo, Senhor, nós estamos num deserto. Um deserto árido, sem vida, sem perspectiva, sem possibilidades. Nós estamos numa situação, Senhor, humanamente falando, impossível de sobreviver, impossível de superar, impossível. Como mudar um deserto? Será que se a gente chegar no deserto e plantar alguma coisa ali, só plantar e nada mais acontecer, vai nascer? Será que se nós chegarmos num deserto, né, e olharmos para ele e pensarmos, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai virar um jardim, vai, agora vai. Será que vai? Será que se nós só tivermos bons pensamentos, pastor Júlio, vamos ter um bom pensamento, é deserto, mas no fundo deserto é bom, vai produzir. Escute bem, deserto, via de regra, é a ausência de vida. Deserto, via de regra, é lugar que não muda. É sempre o mesmo cenário, o ambiente é o mesmo, é inalterável. Mas quando o salmista diz, faz em nós como as torrentes no Neguebe, ele está se referindo a um deserto diferente, a um lugar diferente, porque o único deserto do mundo que em algumas épocas do ano tem vida é o Neguebe.
Negueb, ele é árido, ele é seco, mas nele se planta, e nele se colhe. O Negueb é um lugar tão diferente, que assim como um deserto é um lugar sem vida, sem solução, quando há uma mudança, o ambiente muda radicalmente de uma hora para outra, e passada esta mudança de ambiente, ele produz. O Negueb, ele muda porque ele está numa região plana, na descida das montanhas. E as montanhas à sua volta, os lugares próximos dele, algumas épocas do ano, a temperatura chega a aproximadamente menos 6 graus. Tem neve. E há também a possibilidade de chuvas. A chuva temporã e a chuva serôdia. Então, quando chove nas montanhas, ou quando o gelo derrete, porque aquece lá em cima, as temperaturas sobem, e o gelo acumulado, ele derrete, estas águas descem das rochas, e elas vêm numa intensidade tremenda, porque elas descem literalmente uma montanha, não uma montanha, mas um conjunto de montanhas, uma altura absurda, e elas vão descendo e vão criando rios no meio do deserto. E alguns agricultores chegam a construir, sabem os lugares por onde vai correr a torrente. Então eles já chegam lá e começam a construir valas para levar a água para suas plantações. Eles plantam numa terra árida, numa terra sem solução, uma terra seca, mas quando a água vem, eles produzem. E o Negueb é esse lugar que muda drasticamente em questão de minutos. Aliás, eles até tinham um calendário de plantação. Eles sabiam mais ou menos a época do ano em que viria a chuva temporã, então eles esperavam a chuva temporã vir, e aí a água descia, e eles armazenavam aquela água e plantavam. E depois de plantarem, então vinha mais um período de seca. Mas de repente, passado uma parte do ano, vinha a chuva serôdia. E aí então as águas desciam novamente do Negueb e vinham correndo pelo deserto. E lá eles sabiam que aquela água era água para irrigar, para eles poderem colher. Depois que a água cessava, a paisagem que antes era árida, areia grossa, sem vida, se torna campo, campinas, flores, frutos. Muda drasticamente. É por isso que o salmista fala no verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele está se referindo exatamente a essa circunstância das torrentes do Negueb, porque eles semeavam com lágrimas, vendo a terra árida, a terra seca, que estava aos seus pés, que estava diante dos seus olhos, e eles ali estavam semeando com lágrimas e pensando: meu Deus, só se o Senhor mandar a chuva serôdia, só se o Senhor mandar a chuva serôdia, só se o Senhor mandar a chuva serôdia. E de repente Deus enviava a chuva, e agora eles colheriam, não mais com lágrimas, mas com júbilo e de alegria. E aí o salmista traz isso para a sua vida. Ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Quem é esse salmista? É aquele que está semeando com lágrimas, é aquele que anda chorando enquanto semeia, é aquele que, é interessante isso aqui, porque ele
traz para Deus e diz: restaura, Senhor. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo: eu estou chorando e semeando. Eu estou andando com lágrimas e estou semeando. E estou esperando a chuva serôdia. A verdade é que há momentos na nossa vida em que nós nos encontramos com um coração em estado de Neguebe. Coração salvo, coração alcançado, coração grato, coração que reconhece o Senhor e tudo o que Deus fez na sua vida. Mas por alguma razão, por alguma aflição, tribulação, ou até mesmo pela falta de fé, pelo abandono, a terra se tornou rochosa, areiosa, dura. Não há vida. Mas Deus nesta noite quer que você e eu venhamos a dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Muda esse cenário, muda radicalmente esse ambiente, esta falta de perspectiva, esse lugar onde a gente semeia com lágrimas, sem saber o que vai colher. Muda. Tem épocas na vida da gente que a gente semeia sem saber o porquê. E a gente precisa dizer para Deus: restaura-nos. Fecha os teus olhos. Tem épocas na vida da gente que a gente tem que dizer: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.